Capítulo 21. Quando já se aproximavam de Jerusalém, chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está em frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Soltai-os e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondeis: O Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isto sucedeu para se cumprir o que fora anunciado pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Aí vem o teu rei ao teu encontro, manso e montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram as suas capas sobre eles e Jesus sentou-se em cima. Uma grande multidão estendia as suas capas no caminho. Outros cortavam ramos das árvores e espalhavam-nos pelo chão. E todos, quer os que iam à sua frente, quer aqueles que o seguiam, diziam em altos brados: Hosana ao filho de Davi, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou em alvoroço. Quem é este? Perguntavam. E a multidão respondia: É Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou dali todos os que nele vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as bancas dos vendedores de pombas, dizendo-lhes: Está escrito: A minha casa há de chamar-se casa de oração, mas vós fazeis dela um covil de ladrões. Aproximando-se dele, no templo, cegos e coxos, e ele curou-os. Perante prodígios que realizava e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, os sumos sacerdotes e os doutores da lei ficaram indignados e disseram-lhe: Ouves o que eles dizem? Respondeu Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e das crianças de peito fizeste cair o louvor perfeito. Depois afastou-se deles, saiu da cidade e foi para Betânia, onde pernoitou. Logo de manhã cedo, ao voltar para a cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou senão folhas. Disse então: Nunca mais nascerá fruto de ti. E naquele mesmo instante, a figueira secou. Vendo isto, os discípulos disseram admirados: Como é que a figueira cegou subitamente? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que eu fiz a esta figueira, mas se disserdes a este monte: Tira-te daí e lança-te ao mar, assim acontecerá. Tudo quanto pedirdes com fé na oração, haveis de recebê-lo. Em seguida, entrou no templo.
Quando estava a ensinar, foram ter com ele os sumos sacerdotes e os anciãos do povo e disseram-lhe: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal poder? Jesus respondeu-lhes: também eu vou fazer-vos uma pergunta. Se me responderdes, digo-vos com que autoridade faço isto. De onde provinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mas eles começaram a pensar entre si: se respondermos do céu, vai dizer-nos: por que não lhe destes crédito? E se respondermos dos homens, ficamos com receio da multidão, pois todos têm João como um profeta. E responderam a Jesus: não sabemos. Disse-lhes ele por seu turno: também eu não vos digo com que autoridade faço isto. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu: não quero. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe do mesmo modo, e ele respondeu: vou sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade ao Pai? Responderam eles: o primeiro. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, os cobradores de impostos e as meretrizes vão preceder-vos no reino de Deus. João veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes nele. Mas os cobradores de impostos e as meretrizes acreditaram nele. E vós, nem depois de verdes isto, vos arrependestes para acreditar nele. Escutai outra parábola. Um chefe de família plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar, construiu uma torre, arrendou-a a uns vinhateiros e ausentou-se para longe. Quando chegou a época das vindimas, enviou os seus servos aos vinhateiros para receberem os frutos que lhe pertenciam. Os vinhateiros, porém, apoderaram-se dos servos, bateram num, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Tornou a mandar outros servos, mais numerosos do que os primeiros, e trataram-nos da mesma forma. Finalmente, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar o meu filho. Mas os vinhateiros, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, matemo-lo e ficaremos com a sua herança. E agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e mataram-no. Ora bem, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles vinhateiros? Eles responderam-lhe: dará morte afrontosa aos malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos na altura devida. Jesus disse-lhes: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram transformou-se em pedra angular? Isto é obra do Senhor,
e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, o reino de Deus ser-vos-á tirado e será confiado a um povo que produzirá os seus frutos. Quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado. Aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. Os sumos sacerdotes e os fariseus, ao ouvirem as suas parábolas, compreenderam que eram eles os visados. Embora procurassem meio de prender, temeram o povo que o considerava profeta.